CDB ou Tesouro Direto? CDI, Selic, pré-fixado ou IPCA+. Em qual desses investimentos eu devo colocar o meu dinheiro, o meu capital? Todos esses investimentos são renda fixa. A característica da renda fixa é te devolver o dinheiro que você investiu, mais uma rentabilidade lá no vencimento. Presta bem atenção no que eu disse. Se você comprar uma renda fixa e levar ele a vencimento, é isso que vai acontecer. Ele vai te devolver o dinheiro, mais uma rentabilidade. Só que existem renda fixa do Tesouro Direto, que é do governo, e renda fixa CDB, LCI, LCA, que são títulos bancários. E qual é a diferença deles? Se você comprar uma renda fixa do governo, ele está sendo emitido pelo governo e o risco que você tem é atrelado ao governo. Quem vai dever dinheiro para você é o próprio governo. Agora, quando você compra um título bancário, o risco que você tem é de não receber é do próprio banco. Quem é que está te emprestando dinheiro? É o banco. Então, se o banco falir, provavelmente você não vai receber o seu dinheiro. Ah, mas para isso existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que garante o investidor de banco, o investidor bancário, que ele receba até 250 mil do seu investimento. Bom, e coisas sobre isso, explicação sobre o FGC e esse tipo de investimento, existem em outros vídeos do meu canal. Já de pronto aí, curte o nosso vídeo, compartilha e deixe o seu comentário. Agora, em que investimento eu devo investir? Tudo bem, os dois são renda fixa, vão garantir o meu investimento se eu levar até o vencimento e mais uma rentabilidade. Só que em qual deles eu devo investir? Porque tem o Selic, tem o CDI, tem o pré-fixado, tem o IPCA. Bom, se você é um investidor iniciante, você tem que começar pelo Tesouro Selic. Ah, você tem? Eu sou obrigado? Isso não é uma recomendação de investimento. Mas veja bem, quando você é um investidor iniciante, tanto eu como investidor, quanto qualquer profissional do mercado, vai dizer para você que você precisa ter uma reserva de emergência. Então, se essa dúvida está na sua cabeça e você é investidor iniciante e não tem uma reserva de emergência, eu acabei de tirar a sua dúvida. Antes você precisa investir no Tesouro Selic. Não interessa se está bom investir em PCA, não interessa se está bom investir em pré-fixado, se é bom investir em Tesouro Direto ou em CDB, não interessa. Investidor iniciante não tem a reserva de emergência? Então é Tesouro Selic e pronto, acabou. Agora, se você quer ganhar um dinheiro, mas quer continuar investindo, você aprendeu a investir lá em Tesouro Selic. Chega lá todo mês, tal, tudo certinho. Se a taxa de juros sobe, você ganha. Se a taxa de juros cai, você também ganha. Ganha menos, mas ainda assim você ganha, porque está atrelado à taxa de juros. Mas eu quero ganhar um pouco mais, então você pula para o CDB e vai investir em um CDB atrelado ao CDI. O CDI ele funciona da mesma forma que o Selic, porque 100% do CDI seria a mesma coisa que a Selic. Então veja bem, se é a mesma coisa que a Selic, qual é o mais seguro? O do governo ou o do banco? Por mais que você pense bem ou pense mal do governo, independente de quem é o presidente, qual seja o seu partido político, qual que é a sua questão política, o mais seguro é o do governo, porque não tem nada a ver com o presidente. É lógico que a situação econômica no país tem muito a ver com a governança, mas na questão dos títulos não tem nada a ver diretamente com o presidente. Então, tanto faz o partido político que você tem ou não. Beleza? Então, se eu vou investir em um CDI, ele tem que ser mais do que 100%, porque 100% do CDI é a mesma coisa que o Selic. Então, trocar a segurança, eu prefiro o Tesouro Selic. Você está querendo migrar para um investimento mais rentável, porque você já fez uma reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência leva tempo. Vai depender do quanto você coloca lá todos os meses, quanto você separa para investir nessa reserva de emergência todos os meses e qual é o seu objetivo final. Então a reserva de emergência pode demorar, só que isso vai depender de você. Vou passar para um investimento mais rentável, CDI, que é parecido com aquilo que você estava fazendo. Certo? Já tirei sua dúvida. Se você é novo, não tem reserva de emergência, Tesouro Selic.
Você já tem sua reserva de emergência. Você aprendeu a investir, só que você quer um pouco mais. Você vai passar para o CDI, que é a mesma coisa que o Selic, quando se trata de 100%. Então você vai buscar sempre o quê? 105%, 110%, 120%, 130%, 140%. Cuidado. Porque o que eu acabei de dizer, o banco ele tem risco de falência. Quando você compra um título de renda fixa, quer dizer que você está emprestando o seu dinheiro para o banco ou para o governo, e aquele banco ele vai ter que te devolver aquele valor que você investiu mais uma rentabilidade. Então quer dizer que se a minha rentabilidade for alta, quer dizer que o compromisso que o banco tem comigo é muito alto. Isso. E ele só vai fazer isso porque ele tem a necessidade de captar dinheiro. Ele tem a urgência de captar dinheiro. Então, por isso, ele vai te pagar uma rentabilidade alta. E se ele tem a necessidade e a urgência, pode ser que a saúde desse banco não seja tão segura assim. Quanto maior a rentabilidade, maior é o risco. Então você vai passar para o CDI, que vai te pagar uma rentabilidade igual lá o Selic, só que é maior. Quando é que você vai ficar lá no Selic e no CDI? Quando você não tem uma oportunidade no ciclo econômico, uma oportunidade de investir lá no pré-fixado ou no IPCA. Você entendeu? Então sempre vai manter o seu dinheiro no CDB atrelado ao CDI. A não ser que você ainda não tenha reserva de emergência, que aí você vai para o Tesouro Direto. Você vai lá para o Tesouro Selic. Então, não tenho reserva, Tesouro Selic. Agora eu já tenho reserva, CDI. Ah, mas agora tem uma oportunidade de investir no pré-fixado ou no IPCA. Isso, agora sim, você vai pegar o seu dinheirinho e vai colocar lá no pré-fixado ou no IPCA, porque você já tem uma reserva de emergência. Se alguma coisa acontecer na sua vida particular, aquele dinheiro vai suprir e você não vai precisar assumir um risco, aí sim, assumir um risco ou um prejuízo, tendo que resgatar o seu investimento antes do tempo, porque por conta de uma necessidade financeira. Tudo bem? Onde eu devo investir? Se você é novo, Tesouro Selic. Passou para o CDI, aprendeu a investir, apareceu uma oportunidade no ciclo econômico de investir no pré-fixado ou no IPCA, aí sim você compra o pré-fixado ou o IPCA. E quando é que eu devo investir no pré-fixado, quando é que eu devo investir no IPCA? O pré-fixado é uma taxa fixa, onde independente do que aconteça, você vai travar. Se as taxas de juros do mercado estiverem pagando mais, você vai estar recebendo menos, porque você contratou aquela taxa de juros. Agora o mercado está pagando mais. Se a taxa de juros estiver pagando menos, você vai estar ganhando mais, porque você pré-fixou aquela taxa. Mesmo que o mercado esteja pagando menos, você está ganhando mais. Isso quer dizer que aquele título que você comprou pode estar valendo mais ou pode estar valendo menos, a depender da taxa de juros que está sendo ofertada no mercado no momento. Agora, inflação. Quando é que eu ganho? Veja bem, quando a inflação está subindo, você ganha mais, porque o IPCA é atrelado à inflação. Se a inflação subir, você ganha mais. Se a inflação cair, você ganha menos, mas ainda assim você ganha mais uma taxa pré-fixada, que funciona da mesma forma que a taxa pré que eu acabei de dizer. Mas na questão do IPCA, por mais que a inflação suba, você ganha mais, e a inflação caia, você ganha menos, mas não deixa de ganhar, e ainda ganha uma taxa pré-fixada, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, apesar dele ser menos arriscado que o pré-fixado. Como assim? O pré-fixado ele é arriscado por quê? Porque ele te paga o ganho, só que lá no final você vai perder em poder de compra porque ele não é atrelado à inflação. Quando você investe num título atrelado à inflação, por mais que você ganhe ou perca, ganhe ou perca, ganhe ou perca, lá no final aquela recomposição da inflação já foi pago para você. Então você não perdeu o poder de compra, você vai ganhar pela taxa pré-fixada que tem do IPCA+. Então, se a inflação sobe, você ganha mais, porém você perde o poder de compra. Se a inflação cai, você ganha menos, porém
você está sendo pago o mesmo poder de compra que, ou seja, 0 a 0, certo? Então você vai investir no pré-fixado ou no IPCA quando existe a perspectiva das taxas de juros diminuírem, delas caírem. Falei tudo isso para você porque existe a questão de onde investir. CDB, Tesouro Direto, CDI, Selic, pré-fixado ou IPCA+. Eu acabei de explicar tudo isso para vocês. E agora, diante da guerra comercial que está tendo, Estados Unidos e China, cada dia é uma informação diferente. Existe uma volatilidade muito grande. A economia está se movimentando a cada momento. Então eu vou olhar hoje para o computador e vou olhar o que eu devo fazer futuramente. Daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu vou comprar um título agora e eu vou me amarrar a esse título por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que eu devo fazer? Eu devo ler a perspectiva futura baseada no que está acontecendo hoje. Aí eu vou lá e vejo que é melhor eu comprar o pré-fixado. Só que amanhã ou semana que vem eu sento à frente do meu computador e vejo que a análise está dizendo que seria melhor eu comprar o IPCA. Porque em 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, muita coisa muda na economia. Então existe uma volatilidade, vai estar alto, vai estar baixo. Então quer dizer que se alguém disser para você assim, ó, compra o pré-fixado, você compra o pré-fixado, aí no outro dia mudou a economia. Naquele dia já não está mais bom você ter comprado o pré-fixado, só que você já comprou. Você comprou o seu pré-fixado por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Certo? E lá no final, mesmo que você tenha recebido uma rentabilidade interessante, lá no final você vai perder com o poder de compra por conta da inflação, porque ele não te garante a inflação. Ah, então eu deveria investir no IPCA, porque por mais que a inflação suba ou desça, ele vai me proteger da inflação e eu vou ganhar aquela taxa pré-fixada, não é isso? Isso, muito bom. Só que veja bem, se a inflação subir também, você não vai perder no poder de compra, certo? Porque ele vai te pagar a recomposição. Só que na hora de pagar o imposto, se a inflação subir, você ganhou mais. Quer dizer o quê? Que você vai pagar o imposto sobre todo o seu ganho. Então quer dizer que você vai gastar mais pagando o imposto. De uma certa forma, tanto em um investimento quanto no outro, de uma certa forma você vai perder. E para que isso não aconteça, você deve investir nesses 2 títulos pensando na queda da taxa de juros. Veja bem, você pegou lá uma taxa pré-fixada e aí a taxa de juros está para cair. O seu título estará valendo mais. A taxa de juros vai cair. E por que a taxa de juros cai? Porque a inflação já está controlada. Certo? Então aquele medo de você receber a taxa pré-fixada e no final ter que perder o dinheiro porque perdeu o poder de compra foi diminuído. Porque se a taxa de juros cair, quer dizer que a inflação também caiu. Agora, se você comprar um IPCA+, e a taxa de juros estiver caindo, quer dizer que a inflação também caiu. Ah, mas eu vou ganhar menos com a variação da inflação, porque o IPCA eu ganho com a variação da inflação. Não é isso? Isso, só que você vai pagar menos imposto. E a sua taxa pré-fixada continuou a mesma. Então quer dizer o quê? Que quando a taxa de juros está para cair, quer dizer que a inflação está controlada ou caiu. Se você investiu no IPCA, você vai ganhar menos com a variação da inflação, mas a tua taxa pré-fixada, ela vai te garantir um ganho. Eu acabei de dizer para você como investir num pré-fixado ou como investir no IPCA. Por conta da guerra que está tendo, guerra comercial entre Estados Unidos e China, alguns indicadores estão sendo movimentados. E isso pode ser que mexa com a nossa inflação e a nossa taxa de juros. Ou no próximo dia 7 de maio de 2025, terá uma reunião do Copom. O Copom já sinalizou que vai aumentar a taxa de juros, só que será num percentual menor do que 1%. Então nós sabemos que se o Banco Central não vê a possibilidade ou a necessidade de ter que aumentar tanto a taxa de juros, quer dizer que a inflação está controlada.
apesar dos indicativos não mostrarem isso. A inflação ainda está a 5,48%, sendo que a meta do governo é de 3%. Pode ser que a taxa de juros aumente gradativamente, mesmo que seja menor, por um tempo, ou se estabilize, a ponto de que ele consiga recuar a inflação até 3%. Mas veja bem, novamente falando, por conta da guerra comercial, algumas coisas podem nos beneficiar. A China, por conta de que os Estados Unidos aumentou a taxação sobre os produtos chineses, a China diminuiu as suas negociações com empresas americanas. Se ele não está mais comprando e vendendo dos Estados Unidos, ele vai buscar outro parceiro comercial. E nós somos parceiros comerciais, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Quer dizer que isso pode aquecer o nosso mercado, pode fazer bem para as empresas brasileiras. Isso pode influenciar na compra de carne, na venda de grãos e tudo mais. Agora, outro dado importante. O Irã aumentou a sua produção de barril de petróleo. Isso fez com que o barril de petróleo fosse de $78 para $60. Eu não sei por que ainda a gasolina não baixou nos postos de gasolina. Mas veja bem, a gasolina ela é importante na logística de todos os setores comerciais. É ela que transporta todos os produtos fabricados até o mercado, até a casa do consumidor. E isso influencia no preço do produto. Quer dizer o quê? Mais um indicativo que a inflação vai cair. E por conta dessa situação da China, que vai diminuir o comércio com os Estados Unidos, as empresas americanas vão perder. Quer dizer que o dólar vai se desvalorizar diante do mundo, perante o mundo, perante o nosso próprio país, que o dólar é mais um indicador inflacionário. Se você está gostando do vídeo, curte, compartilha e deixe o seu comentário. Eu acabei de mostrar para você situações que está acontecendo hoje que podem influenciar nas taxas de juros e na inflação. Mostrei para você também quando se deve investir em pré-fixado ou IPCA. Eu não posso dizer para você, compre o IPCA hoje, porque o que eu estou vendo hoje é que talvez amanhã a inflação caia. Talvez. Eu não posso dizer para você, compre um pré-fixado, porque talvez as taxas de juros se estabilizem. E aí você garante essa taxa de juros que está alta por um bom tempo. Porque isso, semana que vem, pode mudar. E aí você vai dizer, olha lá, a previsão do cara estava errada. Olha lá, a indicação do cara estava errada. Eu não posso dizer para você, faça isso. Somos todos adultos, sabemos do risco que existe no investimento. Eu só estou ensinando você como você deve agir diante da situação política e das notícias que estão acontecendo. É lógico que a situação política do nosso país não está muito boa. O país gasta mais do que arrecada. Bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário e até a próxima.